Muito boa noite a todos que neste momento estão assistindo essa live. Pastor Ronaldo, quero convidar você a participar momentos de comunhão com Deus. Bem-vinda, Beatriz, Aline, que bom que vocês estão participando. E eu vou dar um tempo aqui, enquanto isso a gente vai conversando um pouco, para você que quiser convidar alguém, você pode convidar. Se você quiser, você pode também estar compartilhando, né, essa live. Eu tenho certeza que Deus vai falar muitíssimo no nosso coração. A verdade é que uma das piores coisas que tem é nós sermos mal aconselhados. Tem muita gente sendo mal aconselhada. Talvez você um dia foi ou esteja sendo. E quando um conselho ele é mau, ele traz frutos maus na vida de uma pessoa. Nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos estar falando acerca desse assunto, né? E eu tenho certeza que nós vamos poder identificar muitas vezes, talvez alguns erros que tenhamos cometido por termos ouvido a pessoa errada, né? Ou o conselho errado. Olha, eu quero dizer a vocês que tem muita gente talvez está enganada ou entendeu errado. Estão achando que a igreja está fechada. Não, a igreja continua aberta, suas portas abertas para atendimento individual. Hoje mesmo pela manhã eu estive lá, fiquei praticamente toda a manhã lá na nossa igreja, e quem chegou foi atendido, quem precisou de oração recebeu oração, quem precisou de um conselho foi aconselhado. Nós só não estamos podendo fazer cultos presenciais. Aí nós não estamos podendo realizar, por enquanto, né? Mas a igreja não está com as portas fechadas de maneira alguma. Se você precisar, a qualquer momento, você passar a ver que as portas da igreja estão abertas, pode entrar, que realmente ela está com as portas abertas, tá bom? E a nossa igreja, ela fica muito bem localizada ali na estrada Dom João Neri, no número 3257. Estrada Dom João Neri, 3257. E nós temos o WhatsApp da nossa igreja, e o WhatsApp da nossa igreja é operadora, né? 9 4314 5715. 9 4314 5715. Esse é o WhatsApp da igreja. Quiser deixar o nome de alguém para oração, aconselhamento, nesse momento, né, que muitos talvez estão preferindo não sair de casa, é um ótimo veículo para aconselhamento. Que bom que nós temos, nossa igreja tem esse WhatsApp, é da igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus do Jardim Nazaré. 9, mais uma vez, 9 4314 5715. Endereço da nossa igreja, mais uma vez, Estrada Dom João Neri, no número 3257. Tá bom? Muito bem-vindo, todos que estão aí já estão ligados, conectados a essa live. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? E eu tenho a certeza que o Senhor Deus também está feliz. Olha, a Bíblia declara, nosso estudo hoje vai estar lá no primeiro livro dos reis de Israel e Judá. Primeiro livro dos reis, capítulo 22. Primeiro reis, ou primeiro livro dos reis, capítulo 22. Eu estou vendo que até colocaram aqui, ó, o WhatsApp da igreja, tá aí, é esse mesmo, 943 14 57 15. É isso mesmo, tá bom? IGD, só faltou Nazaré, IGD Nazaré. Vamos lá, pessoal. Primeiro livro dos reis, capítulo 22, diz assim: E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei
de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote de Gileade é nossa? E nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo à peleja a Ramote de Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Vamos parar aqui, depois nós vamos prosseguir com toda certeza. Olha só que interessante. Josafá, ele desceu. Aqui é complicado quando a gente vê isso, que a gente pode ver que espiritualmente tem muita gente descendo. Descendo para o nível daqueles que estão, eu não vou dizer inferior, porque dá-se a ideia de que alguém é melhor ou maior do que alguém. Não é essa a ideia não é isso a ideia que eu quero passar. Falando no nível espiritual. No nível espiritual existem níveis. Tem pessoas que estão bem espiritualmente falando. Tem pessoas que estão mais ou menos. E tem pessoas que estão mal, bem mal. Poderia citar também Paulo. Paulo diz que alguns são crianças que precisa crescer. Esse crescimento é nível, até chegar à estatura de Cristo. Então, quer dizer, quanto mais próximo de Cristo, maior é o nível espiritual que a pessoa está. O problema é quando alguém está num nível espiritual e ele desce para consultar-se com pessoas com um nível inferior, espiritualmente falando. Eu não estou falando de pessoas, meus amados, entenda bem. Eu estou falando nível espiritual, não estou falando de que alguém é maior ou melhor, talvez porque tenha um cargo ou não tenha cargo. Não é essa a ideia que eu quero passar, pelo amor de Deus. Longe de mim, somos todos iguais diante de Deus. O Senhor nos ama igualmente, tem esse negócio. Mas espiritualmente, crescimento espiritual existe muitos. Aquele que busca, ele acha. Aquele que planta, ele colhe. Então, se eu busco o meu Deus, ou seja, se eu leio a Bíblia, se eu oro, eu vivo em comunhão com Deus, lógico que Deus vai me revelar, vai me dar uma estrutura que talvez alguém, que talvez até esteja chegando agora, não tem. Eu tenho uma estrutura espiritual e tem pessoas que, quando eu me converti, já pregavam o Evangelho. Não tem como eu querer ter uma envergadura espiritual com a pessoa, se essa pessoa buscou a Deus e se ela teve um nível de crescimento nesse período. Então, muitas vezes a pessoa ela tem um conhecimento de Deus, tem até um certo nível de conhecimento da palavra de Deus, e ela vai fazer aliança com quem não está nesse nível de fé que ela está. Josafá desceu e foi ter com o rei Acabe. Acabe foi um rei maligno. Foi um homem terrivelmente maligno, contrário, averso às coisas sagradas de Deus. Acabe era um homem que não tinha temor algum. Ele e sua esposa, Jezabel, não tinham, meu Deus do céu, não tinham temor algum para com as coisas santas, para com as coisas de Deus. Então veja bem, ele desceu, e quando ele desceu, nós sabemos que eles eram aparentados, filhos se casaram, então eles tinham certo grau de parentesco. Grau de parentesco também nós não podemos deixar que isso influencie nossas decisões. Nossas decisões têm que ser influenciadas, dirigidas inteiramente pelo Senhor Deus. Por mais nada e por mais ninguém. Tá certo? Nossa família são adoradores do Senhor, se entregaram ao Senhor, têm um conhecimento de Deus, lógico. Irmãos, ouvir a gente ouve a todos.
devemos ouvir a todos. A Bíblia diz que tem que reter o que é bom. E o que é bom? Aquilo que procede da palavra, que procede de Deus. Bom, Josafá foi ter com parente, o seu filho, vamos dizer assim, por causa do casamento. E quando ele chegou lá, me chama a atenção que o rei Acabe até então não tinha tido essa ideia, mas teve essa ideia brilhante de atacar Ramote de Gileade. E nessa sua luta, ele quis incluir o rei Josafá. E o pior de tudo, que Josafá entrou nessa luta que não era dele. Que ele não precisava, que não deveria ter entrado. Em quantas lutas, meus amados, nós temos entrado que nós não deveríamos entrar? Quantas decisões nós temos tomado que não deveríamos tomar? Como que eu sei, pastor Leonardo, como que eu sei a luta que eu devo entrar e a que eu não devo entrar? É simples. O Senhor Deus te dará orientação. É um direito seu bíblico? Então é uma luta que você deve travar. Estão tentando privar você de um direito bíblico conquistado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Essa é uma luta que nós não podemos fugir. Não só podemos travar, como nós não podemos fugir. Para ter saúde, eu não posso fugir dessa luta. Por que eu não posso? Porque é um direito conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Então, por mais difícil que seja a luta, por mais difícil que seja a batalha, olha, tem gente, e nesses dias atuais mesmo, que tem andado com o Davi no vale da sombra e da morte, mas continua firme. Não deixa de lutar, não deixe de confiar, não. Essa luta é sua, você tem que travar. Quando eu falo que você tem que travar, é confiando, confessando a palavra de Deus, não duvidando do que diz a palavra de Deus. Porque ela já foi vencida para nós por Jesus na cruz do Calvário. Mas como a Bíblia diz, eu resisto ao inimigo, ao diabo, e ele foge de mim, ele foge de nós. Se eu estou enfrentando uma luta na área financeira, não adianta eu querer que o outro enfrente essa luta por mim. Não, eu que tenho que enfrentar. Você que tem que enfrentar a sua luta. Lógico que a gente conta com a oração de todos e nos sentimos muito bem, somos muito abençoados com a oração dos outros. Sim, mas é uma luta que nós temos que travar, nós não podemos fugir. Nós não podemos recuar e deixar que os outros lutem. Agora, o problema é quando eu entro numa luta que Deus não mandou eu entrar. O problema é quando eu entro numa batalha sem a orientação de Deus, sem a direção de Deus. A Bíblia declara que não há comunhão entre a luz e as trevas. Não há. Quando uma pessoa crê no Senhor Jesus, a luz de Deus está sobre ele. Quando alguém rejeita o Senhor Jesus, as trevas estão sobre ele, ou a falta de iluminação, de visão, de conhecimento. A luz ilumina. Eu não posso ter comunhão. Josafá estava entrando nesse tipo de parceria. Era simples, era só ele falar, não, rei Acabe, eu não vou entrar em batalha agora não, eu estou preocupado com o meu reino, eu vou ver o que é melhor para o meu reino. Não. Aí me chama a atenção que as pessoas muitas vezes, elas até tentam usar qualquer tipo de pretexto para entrar para uma batalha. Josafá chegou para ele aqui no versículo 5, para o rei Acabe, e disse assim, disse mais Josafá ao rei de Israel, peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Olha, que coisa, né? Tem gente assim. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400, esses não eram os 400 profetas de Baal, não, esses eram do Senhor, não era aquela turma lá não, que Josafá e Jezabel mantinham. Isso aqui é outra turminha, que eram até profetas do Senhor, mas que não temiam a Deus, não eram, na verdade, só tinham o nome de que eram do Senhor. Mas do Senhor não era, porque não obedeciam ao Senhor, não eram dirigidos pelo Senhor. O profeta do Senhor é aquele que é dirigido pelo Senhor. A Bíblia, o Senhor Deus diz que um profeta saberiam que ele era do Senhor, que ele tinha sido mandado do Senhor, que se o que ele profetizasse se cumprisse. Se ele não se cumprisse, não era. Esses aqui estavam falando, a profecia deles não se cumpriu, olha só.
Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Olha que coisa. A profecia deles é mais ou menos, desculpa, mas é mais ou menos a profecia que a gente tem ouvido muito por aí afora. É uma profecia que agrada aquele que a ouve. É uma profecia que agrada aquele que a consulta. Olha, a palavra de Deus nem sempre ela está de acordo com a nossa vontade, viu? Eu vou te dizer mais. Na maioria das vezes ela vai contra a nossa vontade. A Bíblia fala da carne e do espírito, deixa isso bem claro. Não é tudo aquilo que eu vou ouvir que falam, olha, porque é Deus que está dizendo que eu devo ouvir, não. Eu tenho que consultar verdadeiramente esse processo. Se aqueles profetas se diziam do Senhor. E a profecia deles é que o rei poderia entrar tranquilo naquela batalha, que ele iria vencer. Meu Deus, aonde Josafá estava entrando, e aonde muita gente tem entrado, porque não tem se preocupado em consultar o Senhor, então tem ouvido o que qualquer um diz. Tem entrado em qualquer profecia que alguém diga, vai, ele vai. Não, consulte a Deus. Você pode consultar a Deus. Você não precisa de mim, pastor Leonardo Queiroz Drigo, para consultar a Deus. Não, você tem acesso livre. Jesus é o acesso. Jesus é o caminho. Você não tem que viver de profecia do fulano, do ciclano, do beltrano. Não, você tem que buscar em Deus. O fulano deu uma profecia. Peraí, Deus, é do Senhor? Deixa eu consultar na sua palavra. É para mim? Deixa eu ver. Se não, peraí. Ah, olha, você toma aquele remédio que é tiro e queda, que vai dar certo. Peraí. Senhor Deus, vem cá. Tem tomando remédio aí, tá morrendo. Não, você não toma remédio nenhum não, porque Deus já te curou. Tá, eu creio nisso, mas consulta, peraí, Deus. Como é que eu estou? Eu tenho esse entendimento para não tomar remédio? Tomar remédio não é pecado. As pessoas estão tomando decisões. Abra uma empresa, eu vou abrir. Peraí, não, porque Deus está dizendo que você vai prosperar muito. Não, peraí, Deus falou com você? Não, você não pode abrir empresa não, porque o momento é muito difícil. Mas peraí, Deus mandou? Foi Deus que falou para você não abrir? Eu me lembro que, meu Deus, há muito tempo atrás, se eu fosse ouvir isso, eu teria me dado muito mal. A gente tem que ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. E Deus vai falar conosco através da palavra. Vai falar conosco. Vai falar com você. Diretamente a você. Josafá até... Isso aqui que é complicado. Porque ele até quis consultar a Deus. Ou disse que iria consultar o Senhor. Mas os que trouxeram não eram. E ele percebeu isso. Tanto percebeu, e é bom muitas vezes a gente estar num certo nível que a gente percebe também certas coisas. Quando algo não vem de Deus, quando algo talvez está até mesclado ali meio com a palavra de Deus, mas não procede de Deus. O diabo quis usar a própria palavra de Deus com Jesus, mas Jesus não caiu na dele. Josafá percebeu algo, né? Deu nele que falou, não, isso está errado, peraí, deixa eu... Continuou. Versículo 7 diz assim, ó. Diz, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar, que é Deus mesmo, né? Que é do Senhor, ao qual possamos consultar. Então disse o rei de Israel a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Inlá. E disse Josafá, não falha, o rei, assim, olha que coisa.
O rei de Israel falou para Josafá, que era rei de Judá, falou, olha, tem um profeta do Senhor aí, mas eu não gosto dele não, porque ele não profetiza o que é bom, só profetiza o que é ruim a meu respeito. Não, nós temos que prestar atenção numa coisa. Peraí, por quê? Por que toda profecia vinha contra a vontade dele? Tudo vinha contra os projetos dele, tudo não agradava a ele, tinha alguma coisa errada. Poxa, uma palavra que só vem, né, contra tudo, está errado. Por que não vem uma palavra de ânimo, de incentivo? O senhor tem que analisar isso. A palavra de Deus, ela só é contra quem não a pratica. Ela não é contra ninguém. Ela é sempre a favor. Ela só vai agir na vida daquele que a pratica. Acabe não temia Deus, não tinha o mínimo temor de Deus. Por isso, tudo que Deus falava vinha de encontro ao que ele fazia, só fazia coisa errada. Que Deus nos orienta, claro, que Deus nos corrige, claro, Deus repreende todo aquele que ele ama, lógico, é óbvio, mas tudo é repreensão. Tudo vem para me repreender, para me combater. Só alguém que vive completamente fora da palavra de Deus. Do contrário, a palavra vem para animar. Olha, eu sou contigo, fica firme, eu te amo, eu não te abandono, não te deixarei, levanta-te, tem bom ânimo e por aí afora. Vira e mexe, vem, olha, não está bem assim, vem algo que nos norteia. Coloca no rumo, peraí, se continuar aí você vai sair. Continua aqui, que aqui é o propósito, é o caminho. Então, Josafá tinha que ter aberto os olhos, mas por que isso? O profeta lá começar a profetizar só coisa boa, mas não deu confiança. E um que ele falou que serve ao Senhor Deus mesmo, só profetiza coisa contra, falou para você sair fora disso. Mas não, ele insistiu, ainda continuou. Tem pessoas que ela finge consultar o Senhor. Ela vai se casar, ela olha, Deus é o fulano? Se for rapaz, Deus é a fulana? É a irmã tal? Se é o homem, é o irmão tal, é o fulano. Mas ali é só uma mera formalidade para dizer assim, eu fiz o que a Bíblia manda. Aqui Josafá, se a gente for ver, estava fazendo o que a Bíblia manda. Buscando a orientação de Deus antes de uma batalha tremenda. De uma batalha sangrenta. Mortal até. Mas não basta isso. Continuando. O que é isso, pastor? O senhor está dizendo que não basta consultar o Senhor? Não. Consultar o Senhor Deus é o primeiro passo para a gente ter a vitória. Em qualquer luta. Seja na doença, contra uma doença, seja contra um problema financeiro, uma dívida, uma conta, uma separação, um problema conjugal, um problema familiar, um problema sentimental, um problema crônico, não sei, qualquer luta, qualquer inimigo se levantar contra você, o primeiro passo de crer, né? É nós consultarmos. Eu não posso entrar numa batalha sem a direção de Deus. Eu não posso entrar numa batalha sem a orientação do Altíssimo. O primeiro passo é esse. Continuando, ele diz assim, ó, e o rei de Israel, 9. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, capital de Israel, que era o reino de Acabe. Judá, Jerusalém, capital de Judá, reino de Josafá. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro. Olha que coisa séria. Fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo,
sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Olha a profecia, né? Vinha de acordo com o que ele queria ouvir. E tem gente que vai na igreja, ela gosta disso, só de ouvir aquilo que lhe agrada. Não, eu tenho que ir na igreja para ouvir o que Deus tem a dizer. Se vai me agradar ou não, se vai de encontro ao que eu estou planejando ou não, peraí. Eu tenho que consultar Deus em qualquer situação. Eu falei ir à igreja ou consultar Deus lendo a Bíblia, oração. Eu tenho que estar aberto para a direção de Deus, seja ela qual for, seja ela contrária ao meu propósito, seja ela contrária ao meu projeto. Os planos de Deus são maiores que os meus, caminhos de Deus são mais altos que os meus. E ele continua, versículo 13. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Olha só, ele ainda foi intimidado, tentaram intimidá-lo, para ele falar o que ia agradar o rei. Homem de Deus que fala o que agrada o povo não é homem de Deus. Homem de Deus fala o que Deus manda falar. Homem e mulher de Deus fala o que Deus manda falar. Doa a quem doer. Eu quero ter pessoas ao meu lado que, quando eu estiver errado, me corrijam. Falam: está errado. Olha, a Bíblia diz assim. E essa pessoa eu quero ter amizade. Aqueles que só falam o que eu gosto de ouvir, porque vão compactuar com o erro. E ele só profetizava coisa boa. E o mensageiro do rei falou para o profeta Micaías: olha, fala só o que eles estão falando aí, tá bom. Se o rei está gostando, está agradando o rei, e isso é o que importa. Olha a resposta dele. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade, à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Olha que o rei notou que ele foi sarcástico. Ele viu sarcasmo ou nos gestos, na palavra de Micaías. Ele viu que o Micaías não estava falando o que realmente ele queria dizer. E falou: mas eu estou falando para você falar a verdade, rapaz. E ele continuou, versículo 17. Então disse ele: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Todo mundo perdido. Todo mundo sem direção, espalhado, disperso. E numa guerra, o exército disperso, sem uma estratégia, se não for estratégia de guerra, está perdido. Ele perdeu a batalha. E ele continua. 18. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Que coisa! Aqui Josafá tinha que cair fora. Opa, peraí, rei. Não, Deus, o Senhor está dizendo que essa guerra não é dele. Tá vendo aí? O profeta acabou de dizer que o povo não vai ter o Senhor no meio deles na guerra. E sem o Senhor Deus, nós não vamos vencer. E sem Deus, nós não vencemos nenhum inimigo. Sem Deus, nós não vencemos nenhuma batalha, por menor que ela seja. Uma dor simples, que talvez vem e vai, ou uma dor crônica, não vencemos. Jesus bem disse: sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, nós não podemos fazer nada. Absolutamente nada. Precisamos dele para tudo. Necessitamos dele para tudo. Com ele nós podemos todas. Tudo é possível ao que crê. É o que ele diz.
Em Cristo somos mais do que vencedores. Com Ele nós vencemos qualquer batalha. Sozinhos, não. Sozinhos não conseguimos. O menor inimigo nos derrota. E Josafá recebeu essa palavra da parte de Deus. Não vai não, porque Deus não vai. Se Deus não vai, eu não vou. Se Deus não entra numa batalha, eu não entro, porque eu sei que é a derrota certa. Eu sei que é fracasso certo. Quer ver o que aconteceu? Vamos para o versículo 28. Diz assim, ó. E disse Micaías, se tu voltares a mim em paz, o Senhor não me tem falado por mim. Disse mais, ouvi, povos todos. E mandou prender Micaías e falou, ó, quando eu voltar, e o Micaías falou, se o senhor voltar em paz, Deus não falou por intermédio de mim. Trocando aqui em miúdo. O senhor vai, o senhor não vai voltar, o senhor vai morrer nessa peleja. O que era aquilo lá? O que Deus estava? Deus estava querendo matar o rei Acabe? Não. Deus estava querendo impedi-lo de morrer. Quando uma profecia ela vem contra o que nós planejamos, não é que Deus não quer concretizar aquilo, é que Ele está dizendo que aquilo não é a hora, talvez. É que naquela batalha, se nós entrarmos, nós vamos perder, porque Ele não vai estar nela. Ele quer nos livrar daquela derrota. Ele não deseja a nossa derrota, Ele quer nos livrar. Assim que se Acabe tivesse dado ouvidos, ele não teria morrido. Se você continuar lendo, você vai ver que ele morreu. E Josafá quase também. Versículo 32, vamos lá. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram eles, certamente este é o rei de Israel, que era Acabe. Estavam achando que era Acabe. Não era, era Josafá, o rei de Judá. E chegaram-se a ele para pelejar com ele. Porém Josafá gritou. No segundo livro das crônicas, eu não vou abrir lá, vou abrir rapidinho. Segundo Crônicas, essa mesma passagem diz assim, ó, segundo livro das crônicas, no capítulo 18, que a gente fala só, ele gritou, o que ele gritou? Ali ele clamou ao Senhor. Capítulo 18, versículo 31, diz assim, ó. 18, segundo Crônicas, eu estou no primeiro. Segundo livro das Crônicas, capítulo 18, versículo 31, diz assim, ó. Sucedeu que vendo os é a mesma passagem, lá, né, no primeiro livro dos reis, e agora no primeiro livro, segundo livro das Crônicas, dos reis de Israel e Judá. São livros que todos contam a história dos reis de Israel e Judá, tá? Então, é a mesma passagem, ele diz aqui, ó, só que agora no livro de 2 Crônica. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros de Josafá, disseram, este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém, Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus o desviou deles. Os desviou dele. Tá vendo só? Ele clamou. Quando ele percebeu o erro que ele fez, estou numa batalha que eu não deveria, Deus. Senhor, vou perder a vida, o Senhor me ajuda. Deus é tão misericordioso que Deus... que talvez você tenha tomado uma decisão errada, você entrou numa batalha que não é sua. E você percebeu, pode clamar a Deus, Deus vai te socorrer. Ele vai te socorrer. Não tenha medo não, mas não continue, porque o seu final pode ser trágico. Se você continuar lendo, você vai ver que o rei Acabe morreu. Morreu. Alguém jogou uma flecha sem sentido, sem direção nenhuma, pegou bem entre as juntas da armadura. E ele morreu. E não precisava ter morrido. E Josafá quase morreu. E não precisava quase ter morrido. Tudo porque não consultou. Agora aqui me traz uma reflexão muito grande. Josafá consultou o Senhor, agiu certo. Recebeu a resposta do Senhor, mas o pior de tudo, pior do que Acabe, ele não ouviu o que o Senhor Deus mandou. Então por que consultou a Deus? De que adianta eu consultar a Deus se eu não for obedecer? Se eu não for ouvir?
Tem pessoas que é melhor não consultar, porque ela já está decidida, eu vou fazer, é isso que eu vou fazer, e acabou. Eu vou abrir minha empresa e não quero saber, vou consultar Deus. Deus fala, não abra. Ele abre do mesmo jeito. Ou o contrário, diz, não vou abrir minha empresa, eu não quero abrir agora, o momento não é para abrir. Mas Deus manda, consulta, Deus diz, não, abra. Ele não abre. Não, Deus falou, eu obedeço. Consultou Deus, Deus vai dar a resposta. Ele diz que aquele que clama, ele responde, aquele que busca, acha. Clama a mim e responder-te-ei, ele diz. Ele respondeu, acate, seja qual for a resposta dele, acate. É vitória para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Então, vamos consultar, mas não apenas consultar a Deus. Vamos praticar o que Deus nos manda. Não adianta eu saber o que Deus quer, se eu não estou disposto a fazer. Não adianta eu saber a vontade de Deus se eu não estou disposto a cumpri-la. Seria melhor não saber. A responsabilidade é maior. O julgamento é maior. Mas o ideal é consultar. É buscar. Deus, olha essa batalha. Ó, Deus, surgiu essa dor. Mas ele vai te orientar. Fala, faça isso. A minha palavra diz que ele levou. E eu creio. E eu vou praticar. E diz, olha, no meu nome sai um demônio. Eu expulsar isso é um demônio que está se levantando contra a minha vida. Ele vai pular para fora. Ele vai cair fora. Agora, eu sei a vontade de Deus e não faço. Eu tenho que arcar com as consequências disso. Se a palavra de Deus não foi algo que você queria ouvir, acate. Cumpra. Porque Deus vai te honrar. Deus vai ser com você. E a vitória será sua. No nome de Jesus. Tá bom? Vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, em o nome do Senhor Jesus, eu apresento cada pessoa que está orando. Só o Senhor sabe a batalha que ela tem enfrentado. Meu Deus, alguns estão enfrentando uma batalha financeira terrível. Pai, abre a geladeira, está vazia. Abre a despensa, o armário, está vazio, meu Deus. Já não sabe o que fazer, dê a direção que ele está pedindo agora, Pai. Alguém que talvez, ó Deus, está terrivelmente com uma doença e diz, eu vou no hospital, não vou, meu Deus, está consultando ao Senhor. Dirige agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Alguém, meu Deus, está para tomar uma decisão seríssima, talvez até com relação ao casamento, dirija, Pai. E meu irmão, o que Deus te dirigir, minha irmã, faça. É Deus que está te mandando. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo toda a força maligna, esse espírito que colocou essa dor nesta pessoa, do alto da cabeça, a planta dos pés tem que sair a dor. As nossas dores foram levadas por Jesus na cruz do Calvário. Essa doença crônica, esse tumor, esse caroço, essa Covid persistente, esse sintoma que já está há 8 meses, que já está há 7 meses, as pessoas estão achando que é corpo mole, que é coisa da mente da pessoa, né? O emocional da pessoa. Está repreendido. Sintoma da Covid persistente, desapareça. Sintoma da Covid, desapareça, em nome de Jesus. Meu Deus, passa com a tua glória, com o teu poder do alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa, curando de qualquer doença, abrindo toda a porta que precisa ser aberta, em nome de Jesus. E todo o mal está repreendido e expulso, em nome de Jesus. E amém, e glórias a Deus. Pai, eu acredito na audição e na resposta do Senhor. E você acredite também em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu dar alguns recados aqui importantes. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Domingo, nós estaremos com a igreja, com as portas abertas, mas não realizaremos cultos. Mas nós vamos consagrar a ceia. Se alguém quiser, pode pegar presencialmente, ou se não quiser, nós vamos também estar realizando 2 lives. Primeira, de manhã, 8 horas da manhã, e a segunda, às 6 horas da noite. Serão 2. E nessas 2 lives eu vou estar consagrando para você a Santa Ceia. Você vai participar. Você pode comprar o suco puro da uva, suco puro, sem adição de açúcar, sem fermentação. E o pão, aquele de forma, que a gente chama pão da marca, normalmente da marca Puma, pode ser de qualquer um, aquele de forma, a gente vai estar consagrando a Deus. Ou se você estiver passando na igreja, você não precisa nem entrar, só pegar ali
e levar para sua casa na hora que a gente consagrar, você participar, tá bom? No nome do Senhor Jesus. Domingo, a igreja estará com as portas abertas, atendimento presencial. Nós só não estaremos realizando cultos, né? Promovendo aglomeração, não. Mas aquele que for será atendido para a glória do nosso Deus. Endereço, Pastor Leonardo, Estrada Dom João Neri, no número 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste da cidade de São Paulo. Estrada Dom João Neri, 3257, Jardim Nazaré, Itaim, zona leste de São Paulo. Tá bom? Cultos, 8 da manhã e 18 horas. 8 da manhã e 6 horas da tarde. Tá bom? Pontualmente no nome do Senhor Jesus Cristo. WhatsApp da igreja, 94314 5715. Olha, que a graça do Todo-Poderoso inunde e permaneça no seu coração. Tenham todos um ótimo descanso, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Até domingo, em o nome de Jesus. Deus te abençoe, na graça de Deus.